Olá, alunos e alunas! Chegando aí para a gravação de mais um grande bloco de questões para você que está aí no Acerte Concursos! Seguindo aí o Cine Acerte, projeto bem legal. Então lembre sempre, 30 minutos antes das aulas. Vamos lá! Para você que está nas minhas redes sociais, WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook, vamos nessa! Aliás, se você ainda não está nas minhas listas de transmissão, pare exatamente agora e anote o número 71984911908. Me mande uma mensagem com seu nome, com o seu município e com o concurso que você almeja. Para quê? Para que você seja inserido numa lista de transmissão e possa receber uma bateria de questões diárias, beleza? Vamos nessa, galera! Questão de número 11. A administração possui posição de superioridade em relação aos administrados. Aparece aos administrativos na própria questão aí, toda a atenção, porém, a ideia dos administrados. Além de possuir prerrogativas e obrigações que não são extensíveis aos particulares. Além disso, os assuntos públicos possuem preferência em relação aos particulares. Veja que a Constituição ela é muito clara da ideia que está sendo traduzido um cenário de uma prerrogativa especial para o Estado, que é uma posição de superioridade, de supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Mas não esqueça, esse princípio não é absoluto. Eu não posso dizer que em qualquer circunstância os direitos coletivos preponderam sobre os interesses particulares. Pense no seguinte, imagine uma pessoa que precise fazer um tratamento de saúde, já que possui uma doença rara, e que o Poder Judiciário determine que é o Estado que vai bancar. Ora, eu estou privilegiando um tratamento que custa, imagine, 12 milhões por ano, em detrimento da ideia de um coletivo, porque com 12 milhões eu conseguiria atender a uma infinidade de pessoas. Porém, a ideia é que você deverá sempre respeitar os direitos individuais que existem no seio social, tá bom? Então, vamos lá. Essas características da administração decorrem do princípio da supremacia do interesse público. Veja que já aparece na letra A. De legitimidade, presunção de legitimidade está errado. Opa, supremacia do interesse público de novo. Vamos para frente. Legalidade, aí já não. Segurança jurídica também não. Então ficamos entre as letras A e C. Então vamos analisar. Previsto expressamente na legislação ordinária. Veja só, preste atenção que nós temos aqui previsto implicitamente na Constituição e expressamente na legislação ordinária. Aí você fica sem saber o que marcar. A CESP aqui, infelizmente, ela buscou de você uma ideia de uma resposta mais completa. E essa resposta mais completa, ela traz o cenário da base constitucional. Lembre-se que os princípios expressos, eles formam o LIMP, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então está implicitamente no texto constitucional, o que resulta a resposta com a letra C. Vamos para a próxima questão de número 12. Acerca dos princípios e dos poderes da administração, da organização administrativa, dos atos e do controle administrativo, julgue o item a seguir, considerando a legislação, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores. Lembrando que jurisprudência envolve as decisões reiteradas dos tribunais. Situação hipotética. O prefeito de determinado município promoveu campanha publicitária para o combate ao mosquito da dengue. Olha só. Nos panfletos constava sua imagem além do símbolo da sua campanha eleitoral. Presta atenção, constava a sua imagem, além do símbolo da sua campanha eleitoral. No caso, não há ofensa ao princípio da impessoalidade. Gente, claramente está errada. Nós estamos falando claramente do artigo 37,
Parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz o quê? Que a publicidade dos atos, as campanhas de governo, ou seja, a publicidade institucional, não poderá ter terá caráter educativo, informativo ou de orientação social. Agora, não podendo constar nomes, imagens ou símbolos que gerem, né, a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, porque isso gera um favorecimento. Então, a ideia é que ofende o princípio da impessoalidade quando você publica quando você traz em uma publicidade institucional a imagem do chefe do executivo ou um símbolo atrelado à sua campanha. Quando diz que não há ofensa, isso torna a questão de número 12 uma questão errada. Questão de número 13. Questão de número 13. Em relação aos princípios aplicáveis à administração pública, julgue o próximo item. O servidor público que revelar a particular determinado fato sigiloso de que tenha ciência em razão das atribuições do cargo, ora, ele está diante de uma violação, primeiro porque ele gera favorecimento, segundo ele viola a publicidade porque é um fato sigiloso. Então, as informações protegidas por sigilo, elas não devem ser divulgadas. Praticará ato de improbidade administrativa, atentatório aos princípios da administração pública, não tenha dúvida disso. Porque é importante frisarmos que o cenário atinente à ofensa aos princípios da administração pública, a ofensa aos princípios da administração pública configura o que nós chamamos se configura como atos de improbidade administrativa. Importantíssimo esse aspecto. Atos de improbidade, gente. Isso precisa estar claríssimo na sua mente. Então, na questão de número 13, a resposta é a letra C. Vamos nessa, galera. Questão de número 14. O princípio da proporcionalidade, que determina, primeira coisa, falou em princípio da proporcionalidade, precisa lembrar que não está expresso na Constituição. Os expressos são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o princípio da proporcionalidade, ele vai se inserir em um cenário de um princípio considerado como um princípio implícito, que determina a adequação entre os meios e os fins, deve ser obrigatoriamente observado no processo administrativo, sendo vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Perfeito. Porque ser proporcional é aquela que consegue punir sem extrapolar. Ou seja, aquelas medidas que são, olha a palavra-chave aqui, ó, aquelas medidas que são estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. É isso que precisará ser levado em conta. Então, a questão de número 14 se insere como uma questão correta. Vamos lá, galera, questão de número 15. Os princípios que norteiam, que balizam a atuação da administração pública, vamos lá, decorrem do regime, olha só, publicístico, e não estão explícitos em normas específicas, salvo a moralidade, que possui assento constitucional. Olha só, não estão explícitos. Por que isso está errado? Porque nós temos o famoso LIMP. Esse LIMP indica legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios, eles se inserem na ideia de princípios expressos no texto constitucional. Tá beleza? Vamos lá. B.
estão todos subordinados ao princípio da legalidade. Atenção, estão todos subordinados ao princípio da legalidade. Errado. Não existe hierarquia entre os princípios, ainda que uns sejam expressos e outros sejam implícitos. C. Estão em sua maioria explícitos na Constituição e comportam harmonização e ponderação, sem prevalência a priorísticas de um sobre o outro. Por que ele fala sem prevalência a priorística, ou seja, a priori, ou seja, num primeiro momento? É lógico que em uma situação concreta eu posso ter a prevalência de um sobre o outro na medida em que o enquadramento de um naquele momento é melhor do que o enquadramento do outro princípio. Mas eu não tenho como fazer isso em abstrato. Ah, a eficiência vale mais que a legalidade. Não, isso jamais. Tá certo? Comportam gradação para fins de aplicação em situações concretas, sendo os da moralidade e eficiência considerados prevalentes. Aí, este aspecto está sendo feito em abstrato. Dependem da aplicação de positivação em legislações específicas em decorrência justamente da legalidade, considerado um princípio implícito errado, porque legalidade não é princípio implícito. Então a questão de número 15, a resposta correta é a letra C. Beleza, galera? É isso aí. Estamos juntos! Rumo à sua aprovação! Valeu, galera! Estamos juntos! Valeu! Grande abraço!